Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Amanhã assinala-se o feriado nacional do 5 de outubro. A data marca a implantação da República Portuguesa, que resultou de um golpe de Estado levado a cabo pelo Partido Republicano Português em 1910. A partir dessa data, em que a monarquia constitucional acabou, Portugal não conheceu reis na governação do país. Amanhã a data simbólica conhece outra data, o 5 de outubro de 2012, como o último ano em que é feriado no país. Pelo menos até 2018, os portugueses vão deixar de gozar este e outros feriados. Por isso, este ano, as comemorações de sexta-feira, 5 de outubro, vão ser certamente marcadas pela revolta do fim deste feriado. Ontem, no programa Pedra da Audiência, Luís Amorim, presidente da Liga da Associação de Socorros de Vila Nova de Gaia, defendeu a fusão entre Porto e Gaia e garantiu que o Norte só sairia a ganhar. Também sou dos que defendo a fusão de Vila Nova de Gaia. Antes do Dr. Luís Filipe Menezes, na primeira vez que veio para Vila Nova de Gaia como candidato, eu pessoalmente já defendia. Penso que o Rio, que não nos divide, o Rio une, aliás, várias cidades por essa Europa fora, têm o Rio como elemento de união e não são de facto uma ponte com 400 metros, um tabuleiro com 400 metros que se devem dividir duas comunidades que comungam da mesma identidade, que têm o mesmo espírito e que efetivamente não há razões para que tenham ali duas autarquias. Eu penso que Portugal tem muito a ganhar se de facto aproveitar agora esta reforma administrativa que está em curso, a fizer ao nível das freguesias, como está a fazer, ou fizer também aos concelhos. E alguns dos concelhos que seriam exemplares seriam, por exemplo, Porto Gaia, ou Porto Sul, enfim, esses os batismos. Aliás, até podia, no conglomerado, digamos assim, associar-se também mais alguma das outras cidades para criar escala, para criar dimensão e para o Porto ser mais forte. O poder estar na Avenida Humberto Delgado, ou o poder estar na Avenida da República, é uma questão de semântica, é uma questão de pormenor. O que interessa é que, de facto, o Norte cada vez seja mais forte e o Norte, naturalmente, é muito forte com Vila Nova de Gaia integrado nele. Portanto, volto a repetir, o Rio deve nos unir e vai, com certeza, mais tarde, vai ser perceptível e vamos todos comungar um bocadinho desta ideia. Família, educação e cultura. São estas as premissas da 7ª Conferência do Movimento de Cidadãos por Gaia, que se vai realizar no sábado e que vai contar com a presença de Daniel Serrão. Mas para percebermos melhor em que moldes se vai realizar esta conferência, vamos falar com o Manuel Machado, presidente precisamente do Movimento de Cidadãos por Gaia. Muito obrigado pela sua presença. É já neste sábado, então, que se vai realizar mais uma conferência. Boa tarde, muito obrigado. O nosso movimento é que agradece. Sim, de facto, no próximo sábado, pelas 21h30, na Junta de Freguesia de Vilar do Paraíso, no seu auditório, vamos realizar a 7ª Conferência do nosso Movimento de Cidadãos. Nós temos procurado cumprir com bastante rigor aquilo que está definido para o nosso plano de atividades e com esta conferência, onde o professor Daniel Serrão, que dispensa a apresentação, portanto o currículo dele, o nome dele fala por si, vamos tentar interagir com todos os gaienses no sentido de este triângulo, portanto que de facto é um triângulo, mas que circulariza porque, é quase como uma roda dentada que a família empurra a educação e a educação empurra a cultura. Portanto, nós no próximo sábado vamos ter, com certeza, uma conferência de sucesso, não é? Em que consiste o Movimento de Cidadãos por Gaia? O Movimento de Cidadãos por Gaia, portanto, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, que existe em Vila Nova de Gaia, portanto, desde o dia 1 de fevereiro de 2011, portanto, tem cerca de ano e meio, ou pouco mais de ano e meio, e procura estar, a praticar aquilo que nós chamamos a praticar a cidadania, portanto, em Vila Nova de Gaia. É evidente que o termo cidadania é um conceito demasiado amplo, mas para nós cidadania significa estarmos onde os gaienses precisarem de nós e nós tivermos capacidade, disponibilidade e competência. Portanto, nós, por exemplo, neste momento está a decorrer todas as terças-feiras da parte de tarde na Junta de Freguesia de Canidelo, aquilo que foi denominado o Gabinete da Cidadania, em termos de economia familiar, isto é, qualquer canidelense, mas também outro qualquer gaiense
que tenha algum tipo de dificuldade a nível da sua relação com a banca, com outras instituições como a Segurança Social, as finanças, pode recorrer a nós, porque nós daremos ajuda, portanto, a tentar encaminhá-los para que eles fiquem mais bem-sucedidos. É evidente que isto é um apoio entre o nosso movimento e a Junta e é completamente gratuito, não é? Quais é que são as dúvidas frequentes dos gaienses e que chegam até vocês? Digamos, o nosso movimento de cidadãos, desde que está no terreno gaiense, entrou numa época extremamente difícil, portanto, que é uma época de dificuldades para todos os gaienses, e não só os gaienses, os portugueses em geral. E, portanto, aparecem desde questões ligadas com a partilha, digamos, do saber, isto é, há pessoas que nós continuamos a encontrar do dia a dia, encaminhadas, aliás, que fizemos a apresentação do nosso movimento nas 24 freguesias, andamos, portanto, em todas as freguesias a pé, a interagir com as pessoas e notamos que há muitas pessoas, portanto, muitos gaienses que continuam divorciados, e o termo penso que é esse mesmo, do seu dia-a-dia. Eu sei e eu compreendo, portanto, que os problemas que eles têm os levam a tirar para trás das costas, ou a esquecer, ou a ficar em segundo plano, a questão da cidadania. Agora, é isso que nós temos tentado fazer e estamos a tentar que eles cheguem. Não é para, digamos, não é fundamental que sejam associados ao nosso movimento, o fundamental é que eles tenham consciência de que, como cidadãos, portanto, têm uma palavra a dizer no futuro, quer do país e também do município, não é? É importante praticar a cidadania também, digamos assim, é esta a mensagem que vocês pretendem passar? É fundamentalmente essa mensagem. Agora, volto a dizer, o conceito de cidadania é demasiado vago, demasiado lato, e aí cabe quase tudo, portanto, mas nós, desde as conferências, desde a distribuição de folhetos, portanto, aos gaienses, desde essas conferências que fizemos, desde o apoio que durante 3 meses em cada ano fazemos em termos da entrega do IRS, portanto, onde existir um gaiense que tenha um problema, que nós saibamos, eles podem nos contactar e nós, se soubermos, ajudamos. Se não soubermos, vamos aprender, portanto, vamos tentar ensinar para depois, digamos, ajudar. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Já sabe, então, para si que está em casa, no sábado vai realizar-se mais uma conferência do Movimento de Cidadãos para Gaia, em Vilar do Paraíso. Vamos ficar agora com a síntese das notícias regionais. O Teatro do Campo Alegre, no Porto, pode ser obrigado a fechar as portas na sequência do processo de extinção da Fundação para a Ciência e Desenvolvimento ditada pela avaliação feita pelo Governo às fundações. A notícia foi avançada pelo Jornal Público, que questionou a autarquia do Porto, que não garante o funcionamento da sala de espetáculos. O Teatro do Campo Alegre, inaugurado em 1997, conta atualmente com 20 funcionários. Hoje reabre em Vila do Conde a Escola de Rendas no Museu das Rendas de Bilros, sob a alçada da autarquia local, que agora assume a gestão da escola. A atividade letiva da escola estará a cargo de uma rendilheira vilacondense. A Câmara de Vila Nova do Conde espera dar assim um novo impulso a esta arte que é centenária e típica da região. Os ovos moles são o doce por excelência de Aveiro, conhecidos por todo o país e até fora de Portugal. Esta semana, a Associação de Produtores de Ovos Moles, responsável pela certificação de origem do doce, informou que a produção já movimenta mais de 5 milhões de euros e emprega 350 pessoas. Perante estes números, a Associação assinou um protocolo com o Turismo Centro Portugal com o objetivo de divulgar o ícone aveirense. Os utentes da extensão de saúde de Fão estão com atendimento condicionado, o que faz com que muitos sejam aqueles que se tenham que deslocar a Esposende e até mesmo Barcelos. Para esta unidade estão destacados 3 médicos, mas atualmente só um se encontra a atender. O problema arrasta, segundo o presidente da Junta de Fão, há mais de um ano. A lumografia é uma arte antiga de fotografar. A máquina usada para o efeito é a Lomo e, na verdade, muitos efeitos se podem fazer com estas máquinas. A RTV foi à Rua do Almada, no Porto, conhecer um pouco da história das Lomos. Corria o ano de 1982 e o mundo ainda estava em plena Guerra Fria. Na URSS, um general do Ministério da Indústria e da Defesa soviético ordenou ao diretor da empresa Lomo
a produção maciça de máquinas fotográficas pequenas, robustas e fáceis de usar. O general amante da fotografia tinha-se deixado encantar por uma pequena máquina japonesa, muito resistente e cujas lentes eram de qualidade excepcional. A ideia era produzir lomos baratas para que estas se tornassem verdadeiros instrumentos de propaganda, com todas as famílias da URSS a documentarem amplamente, graças a elas, o estilo de vida soviético. A loma foi produzida em série e vendida não só na União Soviética, mas também em países como o Vietnã, a Alemanha de Leste e Cuba. Mas a lomomania propriamente dita começa em Praga, em 1991, quando dois jovens vienenses, de férias na capital da República Checa, descobriram a máquina Lomo. Começaram então a fotografar tudo, muitas vezes sem sequer olhar através da objetiva. De regresso a casa, o fascínio dos dois fotógrafos pela cor, a luz e a qualidade das imagens, focadas ou desfocadas, foi tão contagioso que rapidamente a moda das Lomo se espalhou entre os jovens da cidade. Em 1995 nascia em Viena, na Áustria, a Sociedade Lomográfica e a primeira Lomo-embaixada, com o objetivo de impedir o desaparecimento das pequenas máquinas fotográficas russas. A Sociedade Lomográfica organizou uma série de vendas de lomos, no âmbito de diversos eventos culturais, que serviram para afirmar o valor artístico da lomografia. Em breve resumo, a arte de fotografar com uma lomo consiste em fotografar ao acaso, de forma imprevisível. A lomografia não é uma fotografia encenada, produzida, é uma fotografia do cotidiano. Em Portugal não poderia deixar de existir representação da lomografia. Em 95 surgiu a Sociedade Lomográfica Internacional. Em 2000 foi trazida para cá, para Portugal. Começou em Lisboa. Começou até como quase uma coisa muito underground, num pequeno posto de venda, e era boca a boca que as novidades passavam. Em 2006 veio para o Porto. Os efeitos atingidos pela Lomo são variados. Ultimamente as pessoas têm começado a curtir a onda das fotografias, do analógico, do criativo, do espontâneo, e tem começado a haver uma procura muito grande. Quais são os efeitos que as Lomos conseguem fazer nas suas fotos? Temos vários tipos de efeitos, desde efeitos de vinhete, como a Diana, por exemplo, até efeitos de cores. Também temos câmaras de sequência, que é suposto captarem um movimento, cores nas fotografias, usando filtros nos flashes. Também temos uma câmara que é a Olga, que tem adaptadores para as lentes, que dá, por exemplo, para desfragmentar a imagem, para desfocá-la, para focá-la só no centro e desfocar o resto da imagem, para colorir a própria imagem, todos esses efeitos. A Lomografia Portugal organiza várias atividades na sua loja da Rua do Almada. Temos vários tipos de atividades nas quais a Lomo participa, ou seja, temos desde exposições, temos visitas de estudos, ou seja, organizamos muitos projetos com escolas para trazer alunos, desde a fotografar, a conhecerem o espaço, a conhecerem o tipo de câmaras. É divertido, é educativo também. Também organizamos eventos com teatros, com festivais de cinema, fazemos parcerias. Ainda há pouco tempo tivemos uma parceria com o Porto 7, houve o Festival Internacional de Curtas-Metragens do Porto e tivemos uma parceria com eles, foi muito giro. E pronto, temos todo esse tipo de eventos em que organizamos workshops também, shootings, em que vêm várias pessoas e experimentar uma câmara e vamos pela cidade fotografar. A procura dos turistas pela Lomo é grande e não será por acaso. Estas câmaras têm uma particularidade, que é dar para usar a nossa criatividade nas próprias, para construir as fotografias. Uma pessoa pode ser mesmo muito criativo, porque as máquinas são muito simples de utilizar e podemos aplicar muita da nossa criatividade na utilização das máquinas. E como já é habitual neste Jornal Regional, passamos agora ao nosso comentário. Hoje, quinta-feira, com Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos com o tema que foi também tema da abertura do Jornal Regional. Começamos precisamente com o feriado 5 de outubro, que este ano é o último ano em que o 5 de outubro é feriado.
Vão-se perder alguns valores da identidade portuguesa, Cancela Moura? Esta questão dos feriados é uma questão bastante polémica desde há muito tempo. Aliás, esta situação é agora concretizada, pelos vistos estamos perto de a concretizar, mas já foi uma matéria que ocupou a anterior legislatura, de um projeto de lei de duas deputadas do Partido Socialista, a Maria Rosário Carneiro é que tinha essa incumbência, e julgo que todos concluímos que é uma matéria que ainda está muito pouco debatida, muito pouco estudada, e onde efetivamente a própria abolição, qualquer que seja o feriado, vai ser extremamente polémica, pelo menos a atentar àquilo que simbolizam os feriados. E neste caso, os feriados históricos, quer o 5 de outubro, quer o 1 de dezembro, já houve muitas manifestações públicas, mas de facto há aqui argumentos bastante atendíveis que têm a ver com a nossa memória coletiva, têm a ver com a forma como a sociedade escolheu lembrar e homenagear aqueles portugueses que se distinguiram e acontecimentos que nós todos reputamos de muito importantes e que são transcendentes para a nossa importância como nação. Eu lembro que, por exemplo, o 5 de outubro tem 100 anos, mas 1640, 1 de dezembro, há mais de 400 anos que se comemora, ou pelo menos que se lembra uma importante fase da nossa história, que é a restauração da independência, e que efetivamente pode contribuir, já agora, às novas gerações, do ponto de vista da nossa identidade histórica e cultural, muitas vezes já têm dificuldades em associar as datas aos acontecimentos, perder-se para sempre esta identidade histórica e cultural, e que, no fundo, é uma marca identitária da nossa memória coletiva. São os nossos valores também enquanto país. E depois, sim, e além disso, a outra questão, porque eu acho que isso é muito importante, é a questão económica, porque há aqui uma divergência muito grande sobre o número de feriados. Por exemplo, nós não somos naturalmente o país que tem mais feriados na Europa, ao contrário do que alguns vaticinam. O que tem menos é o Reino Unido, que tem 8 feriados, mas há um país na União Europeia, que é a Estónia, que tem quase um mês de feriados, tem 22, e eu diria que Portugal tem neste momento 13 feriados, e portanto que nem será por aí que eventualmente se deve equacionar as coisas. Tentaram alguns quantificar isto. Curiosamente, eu tenho conhecimento, pelo menos, da posição do atual Ministro da Economia, enquanto professor e não ministro, portanto, antes disso, que dizia que cada feriado se quantificaria entre 40 a 50 milhões de euros, a que deveríamos acrescer as tolerâncias de ponto e, eventualmente, as pontes, as chamadas pontes que nós temos. Gera um volume de negócios significativo. É verdade, segundo a projeção do ministro Álvaro Santos Pereira, ainda enquanto professor, isto teria um custo total anual, portanto, acrescentando os feriados, as tolerâncias e as pontes, na ordem provavelmente entre os 680 e os 850 milhões de euros. Admite-se que eventualmente, e aqui há alguma dificuldade, portanto, em quantificar os feriados, não por falta de objetividade, mas por terem em consideração elementos diferentes, e há um especialista que acompanhou, como eu disse, o projeto de feriados anteriores, na anterior legislatura, que é o Luís Bento, que considera mais importante do que a supressão de feriados a eliminação das tolerâncias de pontos, as tolerâncias de ponto e as pontes que eventualmente se fazem. E então equacionava a possibilidade de, provavelmente, optarem pelos feriados móveis, que permitiria, aliás, um bocadinho na linha do que diz o atual ministro também, porque acha que isso representaria, relativamente à Europa, um custo adicional entre os 300 e os 450 milhões. De facto, do ponto de vista económico, o impacto que eventualmente os feriados têm poderão servir nesta altura, e as pessoas estão muito mais sensíveis nesta altura da austeridade, para repensar aquilo que nós deveríamos fazer. Mas eu acho que é importante não perder de vista que uma sociedade não é só feita de números, claro. E eu julgo que nós estamos a entrar numa espiral, numa obsessão de números, de tabelas de Excel, e portanto nós temos de ter algum cuidado para também dar alguma humanização, e neste caso a nossa memória coletiva. Por exemplo, amanhã não vou comemorar o 5 de outubro,
como republicano, nunca o fiz, mas porque eventualmente se comemoram 869 anos sobre a independência ou a fundação de Portugal, e o Tratado de Zamora em 5 de outubro de 1143. Cada um, à nossa maneira, com certeza, interpretará o feriado sendo como uma fase importante da nossa história coletiva. E, de facto, mesmo que nos próximos anos este feriado não se comemore, certamente ficará na memória de todos os portugueses e certamente esta data será simbólica para todos os portugueses. E amanhã o dia também é de protestos contra o fim deste feriado. Acredito que sim, porque, repara, como lhe disse, é uma questão cujo debate julgo que foi um bocadinho precipitado em função até das medidas que se pretendem economicistas e de alguns ganhos relativamente ao que se diz, à competitividade e à produção do próprio país, mas, na verdade, mesmo não havendo feriado, a data não deixa de ser importante. Será na mesma comemorado, mas o feriado, no fundo, reporta também aqui a uma parte que eu não referi, mas será importante, que é um substancial aumento do próprio tempo de lazer das pessoas, que também é preciso ter em conta. Nós, relativamente a outros países europeus, a produtividade não pode ser medida dessa maneira, mas alguns países europeus têm, por exemplo, horas médias de trabalho inferiores às nossas e são muito mais produtivos. Portanto, todas estas variantes deviam ser equacionadas com algum equilíbrio. Muito bem, se bem que para o próximo ano o 5 de outubro seria comemorado num sábado. Por acaso não seria aí será mais fácil, porque pelo menos lembrar-se-ão desse tempo de lazer. Exatamente. Cancela, só para terminarmos este primeiro tempo, amanhã o feriado é marcado pela greve na CP, apenas um comboio fará a ligação Lisboa-Porto e também pelo Sindicato de Hotelaria e Turismo, que vão estar em greve. Eu acho que o direito à greve é um direito inalienável dos trabalhadores e julgo que muitas vezes este tipo de protestos, e os trabalhadores sabem-no bem porquê, acabam por incidir nos dias e nas horas, nos períodos onde fazem mais falta às pessoas, precisamente para que o protesto ganhe maior dimensão, que seja notícia. Eu julgo que as greves... Sim, será, porque eu acho que as greves vão... atendendo ao tempo da austeridade que nós temos e às dificuldades que o país vive, os trabalhadores, e sobretudo os trabalhadores por conta de outrem, obviamente terão tempos difíceis pela frente e, quanto mais não seja, o protesto, desde que ordeiro, desde que disciplinado dentro das regras, julgo que será muito importante para também equilibrar estes desvarios que muitas vezes acontecem nas medidas que nem sempre são assertivas. Muito bem. Estamos agora então do feriado de 5 de outubro para as medidas que foram anunciadas esta semana por Vítor Gaspar, novas medidas de austeridade e que, segundo Luís Filipe Menezes, Conselheiro de Estado e também Presidente da Câmara de Lisboa, não são agradáveis para ninguém, mas são um pouquinho mais suaves do que o previsto. Como poderemos interpretar estas declarações de Luís Filipe Menezes? Eu acho que só ele é que eventualmente poderá dizer o que é que pretendeu, em termos objetivos, dizer. Eu percebi da interpretação que faço, quando ele diz que isto não é um aumento da austeridade, estava a fazer uma comparação com aquilo que era a implementação da medida da TSU e agora a progressividade dos escalões de IRS. É uma manutenção da austeridade, poderemos considerar por aí? Ele refere que seja uma manutenção da austeridade. De facto, tendo em consideração a progressividade dos escalões e aquilo que eventualmente pudesse ser a medida da TSU, os trabalhadores, no seu geral, os privados perderão menos do que um salário, um bocadinho, e os da função pública perderão, em vez de 2, apenas um salário. E, portanto, aquilo que ele quis significar será isto. Mas é importante aqui dizer-se que estas medidas não são mais austeridade, só se pode compreender, muitas vezes, porque seja fácil gerir, governar com o dinheiro dos outros. Eu gostava aqui de lembrar que nós descendemos, do ponto de vista do direito e destas coisas, o fundamento do nosso direito de Estado enquanto regra jurídica nasceu nos municípios romanos, da antiga Roma. E aí quem governava a coisa pública e eventualmente aqueles que chefiavam os próprios municípios pagariam do próprio bolso sobre os erros de gestão do seu município. Portanto, a polis era governada por alguém que eventualmente sabia que tinha essa responsabilidade. Esta regra
que é tão antiga, poderia eventualmente servir bem para, para as boas regras de gestão que nós temos na causa pública. E, assim, como digo, muitas vezes as pessoas que tomam medidas desta natureza falta muita experiência de vida. E a experiência de vida que falo é tentar ter a noção de que, por exemplo, um agregado familiar possa sobreviver com um ordenado mínimo ou dois ordenados mínimos, com 2 filhos, com todos os encargos inerentes, por exemplo, a água, a luz, com todas as taxas que nós conhecemos, por exemplo, este agravamento, por exemplo, do IVA para 23% na eletricidade, quase duplica muitas vezes aquilo que são os custos reais de um consumo de eletricidade. Portanto, grande parte daquilo que se diz, mesmo que seja dito com muito boa intenção, e não vamos aqui pôr em causa que aquilo que Luís Filipe Menezes quis fazer foi defender, efetivamente, e acho que o Governo foi extremamente inteligente neste recuo que fez da TSU para agora vir a implementar estas medidas, não podem ser mascaradas desta maneira. Julgo que o Luís Filipe Menezes tem que ser um bocadinho mais rigoroso, é Conselheiro de Estado, é-lhe exigido que seja muito mais rigoroso na sua linguagem. Foi o próprio Ministro das Finanças que veio dizer durante o seu discurso que se tratava de um enorme aumento de impostos. Ele próprio tem consciência que aquilo que está a propor ao país deve ser provavelmente... São sacrifícios atrás de sacrifícios. E deve ser provavelmente um dos maiores aumentos de impostos em Portugal. Ele tem consciência disso. E verdade seja dita, aqui é importante clarificar isso, o Governo, independentemente das dificuldades, há aqui uma vantagem que tem sobre todos os outros e uma qualidade que é não mascarar a realidade, não iludir as pessoas e dizer claramente aquilo que pretende, mesmo que isso seja difícil de dizer. Obrigado, Cancela. Foram então estas as palavras de Cancela Moura neste comentário do Jornal Regional, que dão também por terminado este jornal. Já sabem, a informação está de regresso amanhã aqui na RTV. Até lá, fique bem.